Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Fanfic Naruto, o mestre do universo. Parte 27. Capítulo 274. Quanto ao noivado, os clãs Hyuga e Yamanaka cuidariam disso por conta própria. Eles não precisavam de competidores juniores como Ryozuki para se preocuparem com isso. E quanto a Yugao e os outros? Ryozuki também confirmou que convidará alguns amigos próximos para jantar em casa dentro de uma semana e os avisará sobre isso. E quanto à lista de convidados? Ryozuki conversou com Yugao e os outros e finalmente confirmou a lista. Não havia muita gente. Os convidados eram todos ninjas de Konoha, cerca de uma dúzia ou 20. Naquele momento, uma longa mesa será posta no pátio, e todos poderão se sentar. Por falar nisso, Ryozuki já se mudou. Sua residência mudou de um prédio de 2 andares para uma grande casa. Sua localização é nos arredores de Konoha. Se fosse na zona central, a construção de uma moradia tão grande exigiria a demolição de muitas estruturas circundantes. Embora não seja impossível, Ryozuki não achou necessário, então não fez. A casa possui um quintal na frente e outro nos fundos, sendo o quintal dos fundos muito grande. É como um pequeno campo de treinamento. Portanto, muitas pessoas moram na vila. Com exceção de Ryozuki e sua mãe Mizuki, as 6 namoradas de Ryozuki também têm seus próprios quartos na mansão. Mas eles não ficam aqui todos os dias. Por outro lado, Karen já se mudou completamente. Como o lugar onde ela estava hospedada antes também havia sido providenciado por Ryozuki, ela simplesmente se mudou. Além disso, também há as 2 empregadas domésticas, uma delas sendo Yuji Tuni. Já faz algum tempo desde que Yuji Tuni chegou em Konoha. No início, ela teve dificuldades para se adaptar e nem sequer se atrevia a sair de casa. Ela permanecia trancada em seu quarto todos os dias, imaginando o que o futuro lhe reservava. De vez em quando, ela sentia falta de Komogakure e da vida que tinha lá. Mas com o tempo, ela foi se adaptando gradualmente ao seu novo ambiente. Ela até descobriu que viver em Konoha não era tão ruim assim. E embora aquele pequeno encrenqueiro Ryozuki vivesse falando em treiná-la para ser uma empregada doméstica adequada, ele nunca fez nada extremo. Ele só a instruiu a servir chá, água e aprender a cozinhar. E surpreendentemente, Yuji Tuni descobriu que ela tinha um grande talento para cozinhar. Até mesmo pratos complexos se tornaram fáceis para ela depois de experimentá-los algumas vezes. Ela nunca havia pensado em cozinhar antes. Afinal, Komogakure tinha muitos restaurantes, e ela tinha dinheiro, então por que cozinharia para si mesma? Mas agora, ela era uma empregada doméstica na casa de Ryozuki. Como empregada doméstica, era natural para mim lidar com tarefas como servir chá e preparar refeições. E Ryozuki sempre inventava pratos estranhos. Ele não os cozinhava pessoalmente, mas sim obrigava Yuji Tuni a fazê-lo. A princípio, ela estava relutante. Mas então descobriu algo chocante. Descobriu-se que Ryozuki, que parecia capaz de tudo, era na verdade um desastre na cozinha. Naquele dia, Yuji Tuni viu Ryozuki cozinhar. A princípio, ela ficou curiosa. Mas antes mesmo de se aproximar, um cheiro estranho emanou da cozinha. Era uma mistura de comida queimada e outros odores estranhos. Ela ficou estupefata. Ela sempre achou que cozinhar era fácil, bastava acender o fogo e começar. Mas ao ver Ryozuki quase incendiar a cozinha, ela percebeu que cozinhar não era fácil. Ela simplesmente tinha um talento natural para isso. Desde então, Yuji Tuni deixou de resistir a aprender novos pratos. Ela até desenvolveu um amor pela culinária. Sempre que tinha tempo livre, ela experimentava novas receitas. E Ryozuki ficou bastante satisfeito com isso. Afinal, isso significava que sua pequena empregada estava totalmente treinada. Agora, ela estava até mesmo encontrando maneiras de melhorar por conta própria. No quintal, mestre seu chá. Ryozuki estava sentado com um mangá se divertindo. Era uma nova série de um famoso mangaka da Terra do Fogo. A história se passava em um mundo sem ninjas, apenas com samurais. O mundo era assolado por monstros que devoravam humanos, levando as pessoas a construir cidades muradas para se protegerem. E os samurais eram os únicos capazes de matar essas criaturas. Para ser sincero, Ryozuki achou o cenário estranhamente familiar, mas o enredo em si não parecia particularmente reconhecível. Foi divertido, no entanto. Então ele andava lendo esse mangá ultimamente. Nesse momento, Yuji Tuni se aproximou com uma xícara de chá. Coloque-o no chão. Ryozuki apontou para o lado. Ao ouvir isso, Yuji Tuni colocou o chá fumegante ao seu lado. Então, ela graciosamente se ajoelhou e perguntou suavemente: Mestre, devo massagear seus ombros? Ryozuki olhou para ela, deu um sorriso irônico e assentiu com a cabeça. Claro, as mãos de Yuji Tuni são bastante habilidosas. Enquanto ela massageava os ombros dele, sua técnica era leve, porém firme, muito profissional. Meia hora depois, Ryozuki deu um tapinha no dorso da mão dela, sinalizando para que ela parasse. Mestre, tem mais algum pedido? Ainda ajoelhada ao lado dele, Yuji Tuni perguntou. Vá buscar algumas frutas, instruiu Ryozuki. Sim, mestre. Yuji Tuni se levantou e caminhou em direção à casa. Neste momento, Mizuki passava por ali por acaso. Ao ver essa cena, balançou a cabeça com um suspiro de impotência. Você sempre dando ordens para ela. Mizuki repreendeu Ryozuki em tom de brincadeira. Ryozuki apenas deu uma risadinha. Para falar a verdade, Mizuki parecia gostar bastante de Yuji Tuni. Apesar de ter sido prisioneira depois de passar um tempo juntas, ela percebeu que Yuji Tuni era, na verdade, uma garota de bom coração. Ela não apresentava a imprudência ou a brutalidade que se poderia esperar de uma ninja de Komo. Pelo contrário, ela foi muito educada. E Mizuki percebeu que seu filho não tratava Yuji Tuni como um servo comum.
Como ela, sendo mãe, poderia não perceber os pensamentos do filho? Portanto, aos olhos de Mizuki, Yuji Tuni também era uma de suas futuras noras. Mas isso é assunto de jovens e não é conveniente para ela se envolver. O fim de semana estava se aproximando. Hoje a mansão estava mais animada do que nunca. Mesmo quando Ryosuke se mudou para esta nova casa, não havia muitos convidados. No quintal, uma longa mesa foi posta, coberta com uma toalha de mesa branca com bordas douradas. Alguns chefes e garçons em trajes profissionais estavam ocupados. Esses eram os chefes e garçons que Ryosuke havia chamado do restaurante chinês que ele havia aberto. O Ryosuke não ensinou Yuji Tuni a fazer alguns pratos chineses antes? Depois disso, ele pensou em ensinar mais algumas pessoas. Afinal, Yuji Tuni está muito ocupada para cozinhar muita comida sozinha. Então, Ryosuke finalmente teve a ideia de abrir um restaurante chinês em Konoha. Ele contratou um clone das sombras para ensinar um grupo de chefes a cozinhar comida chinesa. O talento deles para aprender, porém, não era tão bom quanto o de Yuji Tuni. Mas eles ainda eram profissionais nessa área e ainda possuíam algumas habilidades e talentos. Por isso, aprenderam muito rapidamente. Infelizmente, Ryosuke não conhecia as receitas de muitos pratos de sua vida anterior. Ele conhecia apenas cerca de 20 tipos de pratos chineses. Felizmente, Yuji Tuni é talentosa e, de acordo com a descrição de Ryosuke, ela pesquisou mais de uma dúzia de pratos diferentes. O sabor deles também era muito bom. Ryosuke abriu este restaurante chinês em Konoha, e o negócio tem prosperado até hoje. Se não fosse pelo preço elevado do seu restaurante chinês, onde uma refeição é mais cara do que um bom churrasco, o negócio seria ainda melhor. Mas hoje, seu restaurante chinês ficou fechado por um dia. Na mesa, pratos de iguarias com aromas atraentes foram servidos um após o outro. Como anfitrião, Ryosuke cumprimentou a todos e disse-lhes para comerem e beberem bem. Ryosuke também bateu na taça de vinho, produzindo um som nítido que atraiu os olhares de todos os presentes. Ryosuke disse: "Todos vocês devem estar se perguntando por que foram convidados para jantar em casa hoje, não é?" Os presentes estavam, de fato, bastante curiosos. Mas algumas pessoas já haviam adivinhado o motivo. Na verdade, o principal objetivo de convidar todos para jantar hoje é anunciar uma coisa. Como Ryosuke disse, ele olhou para Yugao e os outros que estavam sentados ao seu lado. Em seguida, ele anunciou a notícia do seu noivado às 4 garotas. Todos os presentes riram e bateram palmas para parabenizá-los após ouvirem a notícia. É incrível! Kakashi olhou para 5 pessoas em uma atmosfera harmoniosa ali perto e suspirou interiormente. Por falar nisso, ele também tinha arrumado uma namorada recentemente. Mas Kakashi, que está solteiro há tantos anos, não gosta de ter uma mulher por perto. E ele não sabe usar palavras doces nem consegue criar qualquer atmosfera romântica. Ocasionalmente, ele até é repreendido por dizer algo errado. Mas sua namorada sempre tolerou essas falhas, então Kakashi ficou bastante comovido. Desde que o fardo do Sharingan diminuiu drasticamente, Kakashi percebeu que sua vida parecia estar seguindo em uma direção melhor. Não se tratava apenas de um aumento de força. Até mesmo na vida, ocorreram muitas mudanças rápidas. Hoje ele viu que Ryosuke e Yugao iam ficar noivos. Kakashi pensou na cena de seu noivado no futuro e não pôde deixar de se sentir um pouco atordoado. Neste momento, um grito repentino veio de perto dele, trazendo Kakashi de volta da fantasia para a realidade num instante. Ele virou a cabeça para olhar e viu que Gai estava em lágrimas, chorando e rindo ao mesmo tempo. Ele também estava batendo palmas vigorosamente. Kakashi. Se ele soubesse antes, não teria se sentado ao lado daquele cara. Kakashi ficou sem palavras, sem saber por que chorar. É tão comovente, Kakashi. Você não está comovido? Enquanto chorava, Gai puxou Kakashi, tentando fazê-lo chorar junto com ele. Kakashi olhou para aquilo e rapidamente acenou com a mão. Não, estou bastante comovido, mas Gai, você não está exagerando? Não, isso é juventude, gritou Gai. Ei, fale mais baixo. Todos estão aqui, mas todas as pessoas que vieram jantar hoje eram amigas, e todas conheciam Gai. Portanto, eles não acharam o comportamento de Gai surpreendente. Eles simplesmente sentiram um pouco de compaixão por Kakashi, que estava sentado ao lado dele. Depois de um tempo, a maioria dos convidados se despediu e foi embora. Por fim, restaram apenas 2 convidadas na vila, Tsunade e Shizune. Você é muito rápido, garoto. Tsunade sentou-se no sofá sem se importar com a sua imagem. Shizune, que segurava um porquinho ao lado dela, piscou para Tsunade desesperadamente, pedindo que ela mudasse um pouco a postura ao sentar para não parecer tão desleixada. Mas, infelizmente, Tsunade não viu a piscadela de Shizune. Ei, fique sóbrio. Ryosuke pegou as 2 xícaras de chá de Yuji Tuni e entregou uma a Tsunade. Tsunade tomou um gole de chá, olhou para Yuji Tuni, que estava atrás de Ryosuke segurando uma bandeja, e fez beicinho. Esse garoto realmente tem um talento especial para lidar com mulheres. Então, você está prestes a se casar. Tem alguma opinião sobre o que eu disse antes? Tsunade tomou alguns goles de chá quente, depois olhou para Ryosuke e perguntou. Ao ouvir isso, Ryosuke não sabia se ria ou chorava. Ele perguntou, Irmã Tsunade, você está tão relutante em ser a Hokage? Tsunade disse com um olhar sério, não é que eu não goste, mas acho que você é mais adequado para ser Hokage do que eu, e a vila também precisa de um Hokage como você para liderar a todos. Se Ryosuke não tivesse percebido que tipo de pessoa ela era, ele teria pensado que Tsunade estava falando bobagens.
Capítulo 275. Que aldeia precisa de um Hokage como ele? É evidente que Tsunade considera o cargo de Hokage muito problemático. Toda vez que ela sai escondida para jogar, leva a bronca de Shizune e Shikaku. Assim, vendo que Ryozuki agora tem 14 anos, Tsunade mal pode esperar para lhe entregar o cargo de Hokage. Dessa forma, ela poderá se livrar completamente dessas obrigações incômodas e ser feliz como a deusa dos jogos de azar de Konoha. Ryozuki abriu os braços e disse: "Vamos falar sobre o assunto Hokage mais tarde. Tenho estado ocupado ultimamente e você sabe disso." Tsunade disse: "Eu sei, é sobre ficar noiva de Hinata e Ino." Tsunade lançou-lhe um olhar furioso e disse: "Então está decidido. Eu lhe darei o cargo de Hokage quando você terminar seu noivado." Fechado? Quando ele concordou. Ao ver Tsunade fugir com Shizune, Hisoki balançou a cabeça em silêncio. Tsunade é provavelmente quem mais deseja se livrar de sua posição entre todos os Hokages. Nem mesmo o imprevisível Hashirama agiu dessa forma. Parece que a cadeira da Hokage está cheia de espinhos, e ela mal pode esperar para passá-la adiante. Yuji Tuni perguntou curioso: "Mestre, o senhor se tornará o Hokage de Konoha no futuro?" Ryozuki respondeu: "Vamos conversar sobre isso mais tarde. Ser Hokage é bastante problemático." Claro, é problemático, mas também não é tão problemático assim. Afinal, assim como Tsunade, se ele delegar o trabalho a outras pessoas de confiança, não ficará tão ocupado. Por que ele iria querer ser como Naruto, que não tem tempo nem para estar em casa todos os dias? O Naruto de Boruto é o Hokage? Tenho receio de que ele seja simplesmente o maior viciado em trabalho. Falando em Naruto, Ryozuki se lembrou de ter ouvido de Tsunade mais cedo que Naruto e Jiraiya estavam prestes a voltar? Ele se perguntou quanto Naruto havia crescido ao longo dos anos. Naruto deve ter sofrido muito depois de seguir Jiraiya para treinar ao ar livre, não é? Mas o Naruto deste mundo trabalhou mais duro do que o Naruto original. Ele não é tão travesso e malcriado. Antes de sair para treinar com Jiraiya, sua força já era muito boa. Depois de tanto tempo de treinamento, sua força deve ser muito maior do que a do Naruto da linha do tempo original, certo? Na Terra dos Rios, numa cidade pequena, Naruto segurava um pedaço de pão em uma das mãos e o comia com raiva. Aquele sábio tarado e fedorento me deixou sozinha e fugiu. Ele até levou minha carteira. Estou tão brava. Naruto estava muito cansado do treino de ontem, então acordou um pouco tarde hoje. Quando tentou chamar Jiraiya, o garçom do hotel informou que ele já havia feito check-out e deixado um bilhete. E Naruto, até logo. Ele tinha acabado de deixar um bilhete assim. Quando Naruto voltou para o quarto, descobriu que sua carteira havia sumido. Nem preciso dizer que Jiraiya deve tê-lo aceitado. Afinal, esta não é a primeira vez que isso acontece. Felizmente, depois de ser enganado várias vezes, Naruto aprendeu algumas coisas. Dessa vez, ele havia escondido algum dinheiro em outro lugar. Caso contrário, ele nem sequer teria o que comer agora. Maldito sábio tarado, vou ignorá-lo por 3 dias quando voltarmos. Bem, 3 dias é muito tempo. Vou ignorá-lo por um dia. Nesse instante, a cortina de uma loja à beira da estrada foi subitamente levantada. Uma figura vestindo um corta-vento com nuvens vermelhas, um vestido branco e um cinto preto na cintura saiu da loja. Assim que a outra pessoa saiu, Naruto inconscientemente pressentiu algo e caminhou em sua direção. Sasuke? Os olhos de Naruto se arregalaram em surpresa. No segundo seguinte, Sasuke! Naruto gritou e correu até lá. Sasuke, que acabará de comer algo comprado na loja, ouviu uma voz familiar atrás dele. Ele parou abruptamente e se virou com uma expressão ligeiramente surpresa. No segundo seguinte, Sasuke! Naruto abraçou Sasuke. Ótimo! Pensei que nunca mais te veria. Naruto abraçou Sasuke com força, falando animadamente. As pupilas de Sasuke tremeram levemente enquanto ele estendia a mão e dava um tapinha de leve nas costas de Naruto. Naruto, deixe-me ir primeiro, disse ele. Ao ouvir isso, Naruto soltou Sasuke com um sorriso envergonhado. Sasuke, me desculpe, faz muito tempo que não te vejo, então estou um pouco animada. Naruto disse com um sorriso, coçando a nuca. Sasuke olhou para Naruto, que havia crescido bastante à sua frente. Ele sorriu e balançou a cabeça negativamente. Ele disse: Naruto, quanto tempo? Naruto sorriu e perguntou apressadamente: sim, faz muito tempo. Sasuke, como você tem se dado com seu professor? Alguém te intimidou? Ao ouvir isso, Sasuke balançou a cabeça e disse: não, Mema-sensei me trata muito bem. Todos na organização estão muito ocupados e ninguém me maltrata. Na verdade, com Mema, é impossível para qualquer um intimidar Sasuke. Afinal, Mema é o mais forte sob o comando do líder reconhecido da Akatsuki. Como ousam outros intimidar seus discípulos? Por mais rebeldes que sejam, eles ainda têm cérebro. É mesmo? Que bom. Naruto sorriu e soltou um suspiro de alívio. Então olhou para Sasuke à sua frente e disse: Sasuke, você cresceu. Não é o mesmo para você também? Sasuke sorriu e disse: você costumava ser um pouco mais baixo do que eu, mas agora você é quase da minha altura. O quê? Desde quando eu sou mais baixo que você? Sempre tivemos mais ou menos a mesma altura. Ao ouvir isso, Naruto ficou imediatamente chateado e começou a discutir. Ao ver Naruto assim, Sasuke sorriu com conhecimento de causa. Parecia que ele tinha voltado aos velhos tempos, quando ainda estavam no time 7. Sasuke perguntou: como você esteve durante o último ano? Os dois caminharam juntos. Muito bom, tenho acompanhado o sábio tarado para praticar ao ar livre. Naruto disse: Sasuke, eu fiquei muito mais forte do que antes. Deixe-me te contar, eu também fui a um lugar chamado Monte Myobuku, onde aprendi o modo sábio. Modo sábio?
Sasuke se lembrava vagamente de ter ouvido Mema mencionar isso. Parece ser uma habilidade muito poderosa. Pode aumentar o poder do ninjutsu. Sasuke disse, Naruto, você não é o único que ficou mais forte no último ano. No que diz respeito ao aprimoramento da força, Sasuke não se considerava inferior a Naruto. Ao longo do último ano, sua força evoluiu de Jounin especial para Jounin oficial e, em seguida, para o nível de Jounin de elite. Depois disso, ele aprendeu a liberação de relâmpago. Kirin e mal alcançou o nível Kage. E agora, na avaliação de Mema, ele já alcançou o nível de Kage. Kage é o título mais alto nas vilas ocultas de vários países. Mas Sasuke não ficou arrogante por causa disso. Afinal, Kin Akatsuki não é uma potência do nível Kage. Até mesmo o aprendiz Tobi possui força de nível Kage. Sasuke já lutou com Tobi várias vezes, mas nunca venceu. Foi somente depois de receber a avaliação de nível Kage de Mema que ele conseguiu, ainda que minimamente, empatar com Tobi. Em um ambiente assim, como Sasuke poderia ser arrogante? Mas embora não fosse arrogante, Sasuke tinha muito orgulho da rapidez com que sua força havia melhorado. Portanto, quando Naruto disse que sua força havia melhorado muito no último ano, Sasuke de certa forma quis se comparar com Naruto. Vamos ver qual dos dois apresentou maior melhora? Fora da cidade. Em uma floresta a mais de 10 quilômetros de distância, Naruto perguntou, Sasuke, você tem certeza de que quer competir comigo? Eu estou muito forte agora. Naruto olhou para Sasuke do outro lado. Os dois estavam conversando sobre a melhora da força deles naquele momento. E ambos sentiram que haviam melhorado mais do que o outro, então Sasuke sugeriu que lutassem. Sasuke disse, vamos lá Naruto, eu não sou quem eu era há um ano. Com um movimento rápido da mão, Sasuke jogou fora o corta-vento da Akatsuki que estava vestindo. Svi. Ao desembainhar a espada que carregava na cintura, o olhar de Sasuke mudou. Um Sharingan de 3 tomoes vermelho sangue surgiu em seus olhos. Ele olhou fixamente para Naruto, que estava a mais de 10 metros de distância. Certo, então eu vou. Naruto também estava cheio de espírito de luta. Após mais de um ano sem ver Sasuke, ele finalmente tem a oportunidade de competir com Sasuke novamente. Mas Naruto não tinha a menor intenção de perder para Sasuke só porque não o via há muito tempo. Isso seria uma falta de respeito consigo mesmo e com Sasuke. Naruto não faria esse tipo de coisa. Pode vir. No segundo seguinte, as figuras dos dois desapareceram instantaneamente. As duas imagens residuais no ar continuavam colidindo. Obviamente, ambos optaram por testar primeiro as habilidades de taijutsu um do outro. Além de aprender vários ninjutsus de liberação de relâmpago e liberação de fogo, Sasuke também treinou sua esgrima ao longo do último ano. Mema havia lhe ensinado uma técnica de esgrima especializada em velocidade. Se combinada com a liberação de relâmpago, sua velocidade não perderá em nada para a destreza com a espada da presa branca. E Sasuke também era bastante talentoso na esgrima. Nesse instante, ele desembainhou a espada e desferiu um golpe. A velocidade de cada golpe era surpreendentemente rápida. Assim que Naruto lutou contra Sasuke, ele percebeu que não era páreo para Sasuke em taijutsu. Técnica de clonagem de sombra múltipla. Naruto recuou num instante. De repente, dezenas de Narutos idênticos apareceram ao seu redor. Naruto trabalhou em conjunto com suas dezenas de clones das sombras para condensar um Rasengan em sua mão. Então, todos os Rasengas se reuniram para formar um Rasengan incomparavelmente enorme. Esgrima de liberação de relâmpago, fenda da terra. Sasuke gritou baixinho, com uma expressão inexplicável no rosto. Um leve constrangimento passou pelos seus olhos. O nome desse movimento é muito estranho. Ele perguntou a Mema se ele poderia mudar o nome desse movimento, mas Mema recusou. O nome do movimento deve ter pelo menos alguma semelhança com o seu efeito. Naturalmente, Sasuke não poderia usar essa habilidade com a espada para partir a terra, mas Ryozuki conseguiu. Bang! No espaço aberto, ouviu-se uma enorme explosão. No instante em que os golpes de Naruto e Sasuke colidiram, o poder de ambos explodiu no ar. Sasuke, que já havia feito os preparativos, já havia se antecipado e evitado o problema. E quanto a Naruto? Ele não estava nem perto dali. Quem usou o golpe foi apenas seu clone das sombras. No segundo seguinte, as duas figuras exibiam várias técnicas de ninjutsu. Seja o estilo relâmpago ou o estilo fogo do lado de Sasuke, ou os Rasengans do lado de Naruto, o poder deles era incrível. A floresta ao redor deles foi devastada pelas consequências da batalha entre os dois, e Sasuke ainda não mostrou sua verdadeira força. Mas Sasuke também sabia que Naruto não havia usado todo o seu poder. Sasuke disse, Naruto, o aquecimento acabou, agora vou falar sério. Hahaha. Eu também estou pronto, disse Naruto com um sorriso. Desde o início, Naruto vinha usando seus clones das sombras para acumular chakra senjutsu. Agora, ele tinha chakra senjutsu suficiente para entrar no modo sábio. Mangekyou Sharingan. Modo sábio. Ambos gritaram bem alto. Os 3 tomoes Sharingan nos olhos de Sasuke se transformaram em Mangekyou em um instante, e um poderoso poder ocular irrompeu. E Naruto também entrou no modo sábio. Capítulo 276. Arte sábia, Rasengan massivo. Liberação de chamas, rugido do dragão negro. No céu, um enorme Rasengan colidiu com um dragão negro colossal. Um brilho branco e escaldante envolveu instantaneamente tudo ao redor. Quando a luz intensa se dissipou, seguiu-se o rugido esperado da explosão.
Uma onda de choque aterradora obliterou tudo num raio de 1 quilômetro. Depois de um tempo, duas figuras aterrissaram na floresta, que havia sido completamente arrasada. Naruto, vamos parar por aqui, disse Sasuke. Então, ele estendeu a mão para o seu Mangekyou Sharingan. Naruto, que estava do outro lado, também assentiu com a cabeça e saiu do modo sábio. Na verdade, ambos ainda tinham algumas cartas na manga que não haviam sido usadas. Por exemplo, o modo chakra da raposa de 9 caudas de Naruto. E Sasuke nem sequer tinha ativado Susanoo. Afinal, eles estavam apenas treinando. Não era uma batalha de vida ou morte, então não havia necessidade de usar todas as forças. Sasuke, você despertou o Mangekyou? Naruto deu um passo à frente, surpreso. Sasuke assentiu com a cabeça e disse, sim, na verdade eu despertei não faz muito tempo. Naruto, seu modo sábio é realmente forte. A maneira como você usa as variações do Rasengan é impressionante. Naruto deu uma risadinha. Ele realmente adorava ninjutsu baseado no Rasengan. Era versátil e ele conseguia moldá-lo em diferentes tipos. Claro, a maior vantagem era que não exigia selos manuais. Afinal, a velocidade com que ele selava as mãos era muito lenta. Após o treino, observando o progresso um do outro, os dois encontraram um lugar para sentar e conversar. Eles compartilharam suas experiências do ano passado. Sasuke contou a Naruto sobre as várias missões que havia completado na Akatsuki. Ele também mencionou brevemente alguns de seus membros, embora tenha evitado falar sobre Itachi. Afinal, ele ainda não conseguiu derrotar aquele cara. Embora Sasuke tivesse despertado o Mangekyou, Itachi o despertou muito antes. Portanto, seja em força bruta ou domínio do Mangekyou, Itachi era superior. Mas Sasuke não estava preocupado. Com apenas 14 anos, ele já estava no nível Kage. Em mais 1 ou 2 anos, ele ficaria ainda mais forte. Quando esse momento chegar, Itachi não será mais páreo para ele. Naruto também compartilhou suas experiências viajando com Jiraiya ao longo do último ano. Eles já tinham estado na Terra da Neve, na Terra da Água do outro lado do mar e num lugar chamado Horan. Mas estranhamente Naruto tinha pouquíssimas lembranças de Horan. Tudo que ele conseguia se lembrar era que era um lugar bastante desolado. No entanto, para o despreocupado Naruto isso não importava. Ele não era do tipo que se preocupava com essas coisas. Os dois sentaram-se no chão conversando, alheios à passagem do tempo. Entretanto, do outro lado, a 1 quilômetro de distância, em um penhasco, Jiraiya permaneceu de pé, com os olhos fixos e cautelosos na figura mascarada ao seu lado. Um membro da Akatsuki murmurou Jiraiya. Ele vinha investigando esse grupo há anos. O manto da pessoa era inconfundivelmente o da Akatsuki. Assim, a identidade deles era óbvia. Ah, que olhar assustador. Este é o lendário sábio dos sapos, Jiraiya? Tobi falou em tom de brincadeira com um sorriso no rosto. Obito levava Jiraiya muito a sério. Afinal, Jiraiya era uma figura poderosa. E o professor do professor dele. Logicamente, Obito deveria chamá-lo de sensei. Mas, ele havia matado seu próprio professor e a esposa deste. Não havia motivo para respeitar Jiraiya. Ele mal havia interagido com Jiraiya antes. Sua impressão sobre ele vinha apenas de relatos escritos. Obito sabia que Jiraiya era um pervertido que havia escrito um romance chamado Paraíso Íntimo, que era extremamente popular no mundo todo. Para ser sincero, entre os ninjas, Jiraiya era uma verdadeira anomalia. De ninja a autor de best-sellers. Não havia ninguém como ele no mundo. Neste momento, olhando fixamente para Jiraiya, Obito sentiu um leve desconforto. Ele sabia que por mais forte que Jiraiya fosse, ele não conseguiria realmente feri-lo. Mas após seu encontro anterior com Minato, agora ele enfrenta o mestre de Minato. Obito não conseguia se livrar de uma persistente sensação de pavor. Membro da Akatsuki, qual é o seu segredo? Jiraiya estreitou os olhos, estudando o homem à sua frente. Embora o mascarado agisse como um tolo, o instinto de Jiraiya lhe dizia que era apenas uma atuação. A própria máscara era suspeita. Claramente, ele não queria ser reconhecido. Jiraiya suspeitava que aquele cara fosse alguém famoso no mundo. Caso contrário, por que ele esconderia o rosto? Veja o Mema, ele também usou máscara no início. Mas depois, ele atirou. Inicialmente, Mema escondeu sua identidade. Mas à medida que se tornou mais forte, percebeu que não havia necessidade. Mas esse tal de Tobi, algo estava errado. Já te vi antes? Perguntou Jiraiya. Ah, Tobi é só um peixe pequeno. Como eu poderia conhecer um ninja tão poderoso quanto o sábio sapo? Enquanto ele falava, Tobi começou a chorar. Acontece que não se viam lágrimas escorrendo, talvez estivessem cobertas pela máscara. Ao ver Tobi chorando, Jiraiya se perguntou se não estava sendo sensível demais. Será que esse cara, que parecia completamente fora de sintonia, poderia realmente representar uma ameaça para o mundo? Será que ele andava um pouco nervoso demais ultimamente? Será que ele estava apenas delirando? Enquanto Jiraiya estava perdido em pensamentos, Obito, à sua frente, ponderava se deveria matá-lo naquele momento. Afinal, a existência de Jiraiya representava uma ameaça aos seus planos futuros. Se ele pudesse matá-lo agora, não haveria necessidade de se preocupar com ele no futuro. Mas após refletir sobre o assunto, Obito descartou a ideia. Só havia um motivo. Jiraiya simplesmente não era fácil de matar. Afinal, as habilidades de Obito eram voltadas principalmente para a sobrevivência. Em termos de ataque, Obito não era particularmente habilidoso. Sua liberação de madeira foi medíocre. Contra alguns Jounin funcionava bem, mas contra oponentes do nível Kage deixava um pouco a desejar. E contra um adversário poderoso como Jiraiya, simplesmente não funcionaria. A menos que tenha sido um ataque surpresa, atingindo Jiraiya com um golpe fatal antes que ele pudesse compreender suas habilidades. Mas Jiraiya era o professor de Minato, e Minato já havia deixado uma profunda cicatriz psicológica em Obito, então ele não ousou correr o risco.
Ele temia que se não conseguisse derrotar Jiraiya com um único golpe, pudesse perceber algumas falhas em suas habilidades. Isso seria desastroso. Mesmo que Jiraiya não conseguisse analisar imediatamente suas fraquezas, isso ainda exporia sua habilidade. E quando Jiraiya retornar a Konoha, seus segredos não serão revelados ao mundo. Falando em habilidades, uma onda repentina de frustração tomou conta de Obito por baixo de sua máscara. Há cerca de 4 meses, ele estava vagando pela dimensão Kamui. Naquele momento, ele estava com um humor complicado porque havia visitado recentemente o cemitério de Konoha para prestar suas homenagens a Rin, o que o deixou deprimido e inquieto. Assim, ele vagou sem rumo pela dimensão Kamui. Inesperadamente, ele se deparou com algumas inscrições em um pilar dentro da dimensão Kamui. A entrada de talento dizia: Ataque Kakashi esteve aqui. Obito ficou atônito por um momento. Sua primeira reação foi deixar a dimensão Kamui imediatamente. Afinal, sua habilidade de intangibilidade só funcionava no mundo real, dentro da dimensão Kamui, era inútil. Mas logo, Obito reprimiu esse impulso e examinou cuidadosamente as palavras na coluna. Após confirmar que não estava alucinando, ele cerrou os dentes e amaldiçoou Kakashi. Era óbvio. Kakashi devia ter usado o Sharingan que lhe dera para entrar na dimensão Kamui. Afinal, as habilidades Mangekyou estão frequentemente interligadas, assim como o Amaterasu e o Kagutsuchi de Sasuke, e o Kotomatsukami de Shizui em ambos os olhos. É claro que houve exceções como o Amaterasu e o Tsukuyomi de Itachi que não estavam relacionados, mas Obito sabia que suas próprias habilidades do Mangekyou provavelmente estavam relacionadas, e essa conexão se dava através da dimensão Kamui. Portanto, se Kakashi descobrisse que seu Sharingan era um Mangekyou e que ele podia acessar a dimensão Kamui, ele definitivamente ficaria curioso e tentaria entrar. Mas com base no que Obito entendia de Kakashi, ele não deveria ter deixado essas palavras na dimensão Kamui. Se fosse o Naruto, não seria surpresa. Para ser sincero, Obito achou isso infantil. Mas Obito também percebeu que Kakashi havia mudado muito recentemente. Na verdade, da última vez que ele tivera ido a Konoha, descobrira que Kakashi tinha uma namorada. Isso enfureceu Obito. Ele sentiu que Kakashi havia traído o amor de Rin por ele. Embora Obito nunca tivesse desejado que Rin gostasse de Kakashi, ele não conseguiu mudar os sentimentos dela. Do ponto de vista de Obito, Rin sempre gostou de Kakashi. E agora, Kakashi finalmente tinha encontrado uma namorada. Obito ficou tão enfurecido que quase matou aquela mulher ali mesmo. Felizmente, ele se conteve. Caso contrário, ele teria causado um incidente grave. Obito não percebeu que toda vez que entrava em Konoha, um par de olhos o observava. Se ele ousasse fazer qualquer movimento, estaria em sérios apuros. Por sorte, Obito não agiu de forma imprudente. Essa foi a única razão pela qual ele ainda estava vivo. Afinal, o Kamui em que ele confiava era inútil contra Ryozuki, que possuía o talento Deus do Espaço. Sem mencionar que Ryozuki também poderia entrar na dimensão Kamui. Nesse caso, Obito não teria nenhuma chance de escapar. Com inúmeros pensamentos passando por sua mente, Obito finalmente desistiu de atacar Jiraiya. E Jiraiya, depois de testar esse palhaço, descobriu que o sujeito parecia mais um idiota do que um gênio do crime oculto. Ele não parecia ser um conspirador profundo e calculista. Afinal, se ele fosse mesmo esse tipo de vigarista, não agiria como um tolo, certo? Se fosse verdade, Jiraiya só poderia admitir que suas habilidades de atuação eram de nível divino, muito além de qualquer coisa que aquele velho pudesse fazer. O que Jiraiya não sabia era que Tobi e Obito eram, na verdade, duas pessoas diferentes. Portanto, o Tobi bobo e idiota era, na verdade, o verdadeiro Tobi. Só que Obito estava simplesmente usando a máscara de Tobi. Na verdade, eram dois seres distintos. Se Ekizetsu branco pode ser considerado uma pessoa. Por isso, Obito não precisou se esforçar muito para atuar, porque o verdadeiro Tobi já era um tolo. Sua fala, seu comportamento, tudo nele era ridículo. E era exatamente isso que Obito queria. Um Tobi bobo e idiota. Quem imaginaria que um palhaço desses estivesse se passando secretamente por Madara? Ei, o Sasuke está indo embora. Não, o Tobi precisa alcançar o Sasuke. Se o Sasuke voltar sozinho, o Mema-senpai com certeza vai dar uma bronca no Tobi de novo. Tobi resmungou para si mesmo antes de deslizar rapidamente penhasco abaixo. Jiraiya viu isso, mas não o impediu. Para começar, ele não conhecia a verdadeira força desse tal Tobi da Akatsuki. E além disso, se esse cara não era um chefe secreto, então, na melhor das hipóteses, ele era apenas um peixe pequeno na Akatsuki. Não vale o esforço. Mesmo assim, é hora de investigar a Akatsuki, pensou Jiraiya. Então ele olhou para o espaço aberto à distância. Naruto, após se despedir de Sasuke, estava retornando ao País do Fogo. Então Jiraiya o seguiu. Por enquanto, sua maior prioridade era trazer Naruto de volta para Konoha. E quanto a Akatsuki, ele lidaria com eles depois de retornar. Capítulo 277. 2 dias depois, Sasuke e Tobi retornaram à base da Akatsuki em Amegikauri. Assim que chegaram, depararam-se com a dupla de mortos-vivos, Idan e Kakuzu, caminhando juntos. E aí? Não é o Sasuke-kun? Voltou de uma missão? Idan cumprimentou Sasuke com um sorriso. Ele não gostava de Itachi, mas era bastante amigável com Sasuke, que também era hostil a Itachi, tanto que chegou a querer cortá-lo em pedaços. Sim, acabei de voltar. Sasuke assentiu com a cabeça. Ele já conhecia Idan e Kakuzu há algum tempo. Kakuzu era um cara que só se importava em ganhar dinheiro e tinha pouco interesse em socializar. Idan, por outro lado, tinha uma personalidade um tanto semelhante à de Tobi. Claro, ele não era tão bobo quanto Tobi. E como Idan também demonstrava certa amizade por ele, Sasuke não se importava em fazer mais aliados, especialmente aliados fortes. Idan disse: então está tudo bem. O líder convocou uma reunião, então você e Tobi também devem vir. Reunião? Sasuke ficou paralisado por um instante antes de assentir com a cabeça.
Para ser sincero, esta foi a primeira vez que ele participou de uma reunião interna da Akatsuki desde que entrou para a organização. Para começar, ele ainda era apenas um estagiário. Se não fosse por seu professor, ele não teria nenhum status em uma organização como a Akatsuki. Por outro lado, a Akatsuki não era uma organização que realizava reuniões frequentes. A maioria das discussões acontecia por meio de projeção. Era raro que uma reunião ocorresse presencialmente na base. Toca, toca. O som de passos se aproximando ecoou quando figuras vestidas com mantos pretos e vermelhos estampados com nuvens emergiram. Isso marcou o início da primeira reunião de todos os membros da Akatsuki no ano. Desta vez, até mesmo estagiários como Tobi e Sasuke tiveram permissão para participar. Afinal, tanto Tobi quanto Sasuke não eram fracos. Ambos tinham nível Kage. E, embora a maioria dos membros não soubesse a verdadeira identidade de Tobi, Nagato e Conan certamente sabiam. Afinal, este era o homem que se fazia passar por Madara. Quanto a saber se ele era realmente bom nisso, para ser sincero, isso não importava muito. Sasuke, onde está seu professor? Após Idan e Kakuzu entrarem, olharam em volta, mas não viram Mema. Então, Idan se virou para Sasuke e perguntou. Não sei. Ele deve estar em algum lugar na base. Sasuke respondeu balançando a cabeça. Ele tinha acabado de voltar de fora, então não fazia ideia de onde estava seu professor. Idan estava prestes a dizer algo quando... Idan, você precisava de alguma coisa? Uma voz falou repentinamente por trás de Idan, assustando-o. Idan exclamou. Ah, você continua tão esquivo como sempre, Mema-sensei. Idan deu um tapinha dramático no peito. Mema olhou para ele sem dizer uma palavra. Mema-sensei. Sasuke deu um passo à frente, parando atrás de Mema. Mema acenou levemente com a cabeça em sinal de reconhecimento ao seu discípulo. Ah, parece que Mema-sensei ficou ainda mais forte. Tobi ainda mantinha seu jeito brincalhão de sempre, mas por baixo da máscara, sua expressão ficou séria. Até então, nem ele mesmo havia notado como Mema parecerá. Aquele cara, Obito não pôde deixar de se sentir cauteloso. Inicialmente ele havia convidado Mema para entrar na Akatsuki para ficar de olho em Nagato. Mas agora, Obito percebeu que o crescimento daquele cara estava começando a ficar fora de controle. Não se tratava apenas de força bruta. Mema já o havia superado nesse aspecto. Mas até então, Obito sempre tivera confiança em sua habilidade de intangibilidade. Mas hoje, nem ele próprio havia percebido a chegada de Mema. Se Mema quisesse atacar, teria ele sequer percebido que o havia matado? É claro que Obito sempre poderia se esconder na dimensão Kamui, mas ele não podia ficar lá para sempre. Tinha que sair depois de 5 minutos. Se Mema descobrir sua fraqueza e usar sua movimentação quase instantânea para atacar no momento em que ele reaparecer, isso pode ser fatal. Felizmente, Mema nunca demonstrou hostilidade em relação a ele. Pelo menos por enquanto eles não eram inimigos. E na verdade, os instintos de Obito não estavam errados. Mema estava realmente muito mais forte do que antes. A razão? Ainda ontem, um certo indivíduo retirou seu clone de madeira que estava se passando por Mema. Bem, este Mema era um clone de madeira recém-criado. Um clone que carregava parte da força do original. O motivo disso era simples. Muitas das habilidades do original não puderam ser totalmente transferidas para um clone de madeira. Em outras palavras, os clones de madeira não aguentavam tanta potência. Mesmo assim, esse clone ainda possuía múltiplas reservas de chakra de nível Kage e podia ativar as habilidades do Rinnegan e do Tenseigan. Isso a colocou no ápice do nível dos 6 caminhos. E quanto ao corpo original? O Rinnegan de Ryozuki já havia evoluído para o estado de 6 Tomois há algum tempo, graças ao Igia do Rinnegan de Tomoi. No entanto, avançar ainda mais levaria tempo. Para atingir o estado de 9 Tomois, ele estimou que seriam necessários pelo menos mais 10 anos. Felizmente, essa evolução não exigiu que Ryozuki fizesse nada por conta própria. Caso contrário, dedicar 10 anos a isso teria sido um desperdício. Afinal, mesmo um par de Rinnegan de 9 Tomois não afetaria significativamente a força de Ryozuki. Normalmente, à medida que o número de Tomoi do Rinnegan aumenta, o modo chakra Rin Sharingan de Ryozuki também melhora, e seu poder se torna mais forte. Mas na realidade, o modo chakra Rin Sharingan tem tudo a ver com equilíbrio. Se o Rinnegan ficar muito forte enquanto o Tenseigan estiver em desvantagem, isso desequilibra a situação. Isso não traz nenhum benefício real para sua força geral. Atualmente, seu Rinnegan em seu estado de 6 Tomois já superou em muito seu Tenseigan. Ryozuki precisa até mesmo suprimir ativamente o poder do seu Rinnegan para manter o equilíbrio do modo chakra Rin Sharingan. Caso contrário, seu poder ficaria descontrolado. Felizmente, Ryozuki encontrou recentemente uma solução para esse problema. Na verdade, é bem simples. A chave está dentro do gigantesco Tenseigan dourado na lua. Ryozuki descobriu que podia aprimorar seu próprio Tenseigan absorvendo energia desse Tenseigan colossal. Se ele absorvesse todo o seu poder, seu Tenseigan poderia potencialmente superar até mesmo o atual Rinnegan de 6 Tomois. Talvez pudesse até se tornar mais forte que um Rinnegan de 9 Tomois. No entanto, absorver todo o poder do Tenseigan gigante não é um processo rápido. Quando o Rinnegan de Ryozuki evoluiu para um Rinnegan de 3 Tomois, despertou uma habilidade totalmente nova. A que lhe permite encolher qualquer objeto inanimado dentro de seu campo de visão. O menor tamanho? Um único picômetro de diâmetro. Um picômetro é uma unidade ainda menor que um nanômetro. Um picômetro equivale a um trilionésimo de metro. Nem mesmo os microscópios picômetros mais avançados de seu mundo anterior conseguiam detectar nada nessa escala, pois seu limite era de apenas 45 picômetros. Existe algo menor que isso? Seria invisível. Mas Ryozuki consegue encolher objetos até um picômetro usando sua técnica. Esqueça vê-los a olho nu, nem mesmo seu Rinnegan de 6 Tomois consegue detectá-los.
Ele só consegue perceber a existência deles porque é ele quem usa essa habilidade. Essa técnica apresenta uma semelhança impressionante com o Sukuna Ikona de Otsutsuki Ishiki. No entanto, é muito superior. A versão de Ishiki nunca foi capaz de reduzir objetos a uma escala tão minúscula. A habilidade de Ryozuki poderia atingir esse nível devido aos seus aprimoramentos únicos baseados em entrada de talento. Portanto, Ryozuki deu o nome de Sukuna Ikona a esse poder por conveniência, já que estava com preguiça de pensar em um nome novo. Quando o Rinnegan de Ryozuki evoluiu para 6 Tomoes, ele despertou duas habilidades totalmente novas. A primeira habilidade, Daikokuten. Essa técnica funciona em perfeita sinergia com Sukuna Ikona. Ryozuki não tinha certeza absoluta de como a versão de Ishiki funcionava, mas seu Daikokuten teve um efeito notável. Ele não serve apenas como espaço de armazenamento para objetos encolhidos por Sukuna Ikona, mas também funciona como um pequeno mundo à parte. Nesse espaço existe um céu e uma terra reais. Se Ryozuki assim o desejar, a luz pode surgir do nada, iluminando todo o reino. Além disso, as pessoas podem morar lá dentro. Há até circulação de ar adequada. O tamanho descomunal do espaço de seu Daikokuten era absurdo. Ryozuki chegou a teorizar que conseguiria colocar a terra inteira dentro dela, sem encolhê-la. Claramente, essa foi mais uma melhoria proporcionada por suas habilidades únicas de entrada no jogo. A segunda habilidade, Fenda. Essa habilidade é algo que Ryozuki nunca tinha ouvido falar antes. O poder de cortar permite que ele corte instantaneamente qualquer coisa, viva ou não, dentro de seu campo de visão. E a parte mais assustadora, ela pode fatiar um objeto centenas de milhões de vezes em um instante, até chegar ao menor tamanho de partícula possível. Ryozuki tinha testado. Não importa quão duro seja o material, se estiver ao seu alcance visual, ele o corta instantaneamente como se sempre tivesse sido uma peça única. No que diz respeito a seres vivos, ele realizou apenas experimentos em pequena escala. Até agora ele não encontrou nenhum limite. Mas deveria haver um limite. Caso contrário, essa técnica não o tornaria invencível? Por enquanto, Ryozuki não tinha um alvo à altura para testar seus limites. Mas mesmo com o limite, esse poder estava, sem dúvida, em um nível divino. No mínimo, abaixo do nível divino, provavelmente não há nada que ele não consiga cortar. O golpe dividido é uma habilidade exclusiva do Rinnegan de 6 Tomoes de Ryozuki, o que significa que os clones de madeira não podem usá-la. Claramente, nem mesmo seus clones conseguem resistir à força avassaladora de um Rinnegan de 6 Tomoes. Mas mesmo sendo apenas um clone de madeira, a presença de Mema Nakatsuki ainda exalava uma sensação avassaladora de opressão. Isso não foi algo que ele projetou deliberadamente. Na verdade, a enorme diferença de níveis de vida entre ele e os outros desencadeia um medo subconsciente em seus corpos. Uma reação instintiva. Você acha que eu passo meus dias apenas comendo, bebendo e me divertindo? O olhar de Mema percorreu Tobi. Transmitia uma aura de pressão absoluta. Tobi soltou uma risadinha sem graça e imediatamente ficou em silêncio. Mesmo para um Zetsu branco como Tobi, esse nível de presença era assustador. Idan, que estava por perto, olhou para Tobi, depois esfregou o nariz instintivamente antes de lançar um olhar cauteloso para Mema. Ele também não se atreveu a falar. Naquele momento, mais duas figuras foram adicionadas. Sasuke, que estava parado em silêncio atrás de Mema, de repente ficou tenso. Seu olhar tornou-se gélido. Porque uma dessas figuras era Itachi. Sasuke cerrou os punhos com força. Ver Itachi dentro da base da Akatsuki de vez em quando foi uma de suas maiores motivações para ficar mais forte ao longo do último ano. Caso contrário, ele não teria despertado seu Mangekyou tão rapidamente. Claro, isso também se deveu ao treinamento incansável de seu professor. Se Mema não tivesse submetido constantemente a estímulos baseados em Genjutsu, o poder de sua pupila não teria progredido tão rapidamente. Além disso, os Genjutsus de Mema eram excepcionalmente poderosos. Após cada sessão, Sasuke esquecia tudo o que havia vivenciado. Tudo o que ele sabia era que a pupila dele havia aumentado significativamente. Após repetir isso mais de uma dúzia de vezes, seu Mangekyou Sharingan despertou com facilidade. Na verdade, a capacidade de esquecer foi o principal motivo pelo qual o Mangekyou de Sasuke despertou tão rapidamente. Reencenar o massacre do clã Uchiha através do Tsukuyomi, como Itachi havia feito, não teria funcionado. Afinal, a primeira experiência traumática é sempre a que tem maior impacto. Mas e se a pessoa se esquecer de tudo após cada experiência? Então, cada vez parece a primeira vez. O resultado? Um processo de despertar drasticamente acelerado. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 278. Sasuke. Itachi, que acabará de entrar, teve um lampejo nos olhos. Ao ver seu irmão mais novo olhando para ele com ódio, ele não pôde deixar de dar um sorriso amargo por dentro. Ouvi dizer que Sasuke despertou o Mangekyou. Parece que chegou a hora de ele saber a verdade, pensou Itachi. Na verdade, sua saúde vinha piorando cada vez mais ao longo dos anos. Embora ele pudesse durar mais 3 ou 4 anos, agora que Sasuke havia despertado o Mangekyou, não havia mais necessidade de lutar. Na próxima vez, Itachi planejava convidar Sasuke para sair a sós e aproveitar a oportunidade para lhe contar a verdade sobre a noite do genocídio. Mas essa suposta verdade era apenas a verdade que Itachi queria que Sasuke soubesse. Ele não deixaria Sasuke ver nada que pudesse prejudicar a imagem de Konoha. E antes disso, se ele descobrir que Sasuke nutre pensamentos perigosos para Konoha, ele usará o olho que Shizue lhe deixou para fazer com que Sasuke proteja a vila em seu lugar para sempre. Acredito que Sasuke compreenderá meus esforços meticulosos. Afinal, estou fazendo isso para o próprio bem dele. Sasuke pensou. Sasuke, espere só, o dia da vingança está chegando. Sasuke cerrou os punhos, praguejando silenciosamente em seu coração. Nesse momento, todos os membros da Akatsuki já haviam chegado. Durante o último ano ou 2, nenhum deles havia sido tão consistente.
Afinal, todos estavam muito ocupados, cuidando de seus próprios assuntos à sua maneira. Por exemplo, Kakuzu geralmente corre de um lado para o outro ganhando dinheiro todos os dias, e os outros estavam ocupados de maneira semelhante. Nesse momento, Pen apareceu diante da multidão junto com Conan. O Rinnegan roxo de Pen varreu os membros da Akatsuki com indiferença. Ele fez uma pausa por um instante ao olhar para Mema antes de falar. Pessoal, após anos de desenvolvimento, nossa Akatsuki finalmente está entrando em uma nova fase. Muitas pessoas não conseguiram conter a empolgação. Idan, por exemplo, apenas deu uma risadinha com uma expressão maníaca. Sasuke observava o líder da Akatsuki com curiosidade. Para ser sincero, essa foi a primeira vez que ele viu a figura lendária. Ao notar o Rinnegan roxo de Pen, embora Sasuke não soubesse que tipo de olhos eram, instintivamente sentiu que eram muito poderosos. Muito mais forte que seu Mangekyou. Que tipo de olhos são esses? Pensou Sasuke, curioso. Quanto à menção de Pen à segunda fase da Akatsuki, Sasuke não se importou. Afinal, ele não havia sofrido lavagem cerebral para entrar na Akatsuki. Ele só estava ali por causa de sua professora, Mema. No fundo, Sasuke ainda se considerava um ninja de Konoha. Afinal, as pessoas de quem ele mais gostava estavam lá. Portanto, ele não tinha interesse na chamada segunda fase da qual Pen falava. Toda a sua atenção estava voltada para os olhos de Pen. Conan, por favor, explique qual é a missão da segunda etapa da organização. Pen se voltou para Conan, que estava ao seu lado. Conan assentiu com a cabeça. Após examinar a sala com seu olhar frio, ela falou: a segunda fase da missão da Akatsuki é começar oficialmente a coletar bestas com cauda. Quando reunirmos o poder de todas as 9 bestas com cauda, usaremos a arma suprema para fazer o mundo sentir dor, para que todos entendam a importância da paz. Em seguida, cada um de vocês receberá tarefas diferentes. Cada grupo será designado para capturar uma besta com cauda específica. Conan fez uma pausa, lançando um olhar para os presentes e, por fim, fixando o olhar em Mema. De todos ali presentes, ele era o mais calmo. Mema, você e Tobi irão para Sunagakure. Shukaku de uma cauda é de vocês para capturar, disse Conan. Isso era algo que ela já havia discutido com Nagato anteriormente. O selamento da raposa de 9 caudas teve que ser feito em ordem da uma cauda à raposa de 9 caudas. Portanto, o primeiro alvo foi Shukaku de uma cauda. Eis que surge o problema. Depois de uma cauda, o próximo seria 2 caudas. Mas o Jinchuriki de 2 caudas já foi capturado por Ryozuki e está atualmente em Konoha. Dizem até que ela se tornou uma empregada doméstica ao lado de Ryozuki. Isso deixou Conan e Nagato desconfortáveis. Como eles poderiam recuperar o Jinchuriki da 2 caudas e o Jituni de Konoha? Afinal, ela está com Ryozuki. Por mais arrogante que Nagato fosse, ele não acreditava que pudesse simplesmente tirar o Jito de Ryozuki. Então, depois de conversar com Conan, Nagato decidiu que o melhor plano seria enviar Mema, o membro mais forte da Akatsuki, atrás dele para capturar Shukaku de uma cauda primeiro. Então, eles poderiam descobrir como conseguir a 2 caudas. Se tudo mais falhasse, eles reuniriam toda a força da Akatsuki e lançariam um ataque total. Mas isso significaria revelar todo o poder da organização apenas para a segunda besta de cauda. Isso seria extremamente desvantajoso para os planos de longo prazo da Akatsuki. Então, a menos que fosse absolutamente necessário, Nagato não queria fazer isso. E mesmo que conseguissem, o sucesso não era garantido. Capturar as bestas com cauda? Sasuke, que vinha observando o Rinnegan de Pen, ficou chocado ao ouvir as palavras de Conan. O objetivo da Akatsuki é capturar as 9 bestas com cauda. Essa foi a primeira vez que Sasuke soube do plano final da Akatsuki. Eles tinham como alvo as armas supremas e aterrorizantes, as bestas com cauda. E mais do que isso, eles planejavam capturar todos os 9? Isso significava que Naruto estava em perigo. Sasuke não conseguia deixar de se preocupar com Naruto. Mas então ele rapidamente se lembrou de que Naruto estava de volta a Konoha e provavelmente ficaria lá por muito tempo. E Konoha tinha Ryozuki, uma figura divina que a protegia. Nem mesmo a Akatsuki ousaria invadir tão facilmente, certo? Não. Não posso depositar todas as minhas esperanças em Ryozuki. Preciso ficar mais forte o mais rápido possível para poder deter a Akatsuki caso eles tentem machucar o Naruto, pensou Sasuke. Mas logo em seguida, ele pensou em outra pergunta. O que ele deve fazer se seu professor decidir atacar Naruto? Sasuke hesitou por um tempo e finalmente decidiu atravessar aquela ponte quando chegou a hora. Não havia motivo para pensar demais nisso agora. Ele lidaria com isso mais tarde. Talvez ele pudesse convencer Mema a não atacar Naruto? Por outro lado, diante do plano de Conan de capturar Shukaku de uma cauda sozinho, Mema não se opôs e simplesmente assentiu em concordância. Afinal, a oposição era apenas Sunagakure, meras formigas. Ele não se importava nem um pouco com eles. Capturar Shukaku seria fácil para Mema. Chefe, e quanto ao 2 caudas? Quem será enviado para lidar com ele? Idan levantou a mão e perguntou em voz alta. Ele estava ansioso por isso, imaginando se Pen designaria a dupla de mortos-vivos para capturar Shukaku de uma cauda. Mas então Pen entregou a missão diretamente a Mema. Se fosse qualquer outra pessoa, Idan teria imediatamente levantado uma objeção. Mas se fosse Mema, Idan não teria outra escolha se não aceitar. No entanto, a tarefa de capturar o Jinchuriki de 2 caudas teve que ser atribuída à sua dupla de mortos-vivos. Idiota, calha a boca. Kakuzu lançou a Idan um olhar sem palavras.
Esse tolo. Ele não percebeu que o Jinchuriki de duas caudas estava em Konoha? Ele realmente achou que eles poderiam simplesmente entrar lá? Só de pensar naquele monstro em Konoha, o couro cabeludo de Kakuzu formigava. Ele até suspeitou que aquele pirralho pudesse ser tão forte quanto, ou até mais forte que Senju Hashirama, o deus ninja. Então, quando Idan se ofereceu em voz alta para a tarefa de capturar o Jinchuriki de duas caudas, Kakuzu teve vontade de chutá-lo. Ele não sabe nada sobre o mundo exterior? Como ele pôde viajar com um dos caçadores de recompensas mais notórios do mundo e ainda ser tão desatento? Que vergonha! Kakuzu, por que você me bateu? Idan lançou um olhar furioso para Kakuzu. Naquele momento, Pen de pé em frente ao grupo falou em tom indiferente. Quanto ao duas caudas, discutiremos esse assunto depois que Shukaku de uma cauda for capturado. Ao ouvir a resposta, Idan ficou insatisfeito e quis expressar sua opinião. Mas antes que ele pudesse fazer algo, Kakuzu o chutou, lançando-o para longe. Bum! Idan se chocou contra a parede. Rachadura. Uma grande seção da parede rochosa se fraturou. Kakuzu. Idan estava prestes a avançar furioso, mas o olhar frio de Pen o deteve abruptamente. Chega! Pare de brincar, Idan. O Rinnegan de Pen o atingiu friamente. Idan congelou imediatamente. Enquanto resmungava reclamações sobre como não era justo, já que fora ele quem levará o golpe, voltou para o lado de Kakuzu e o encarou com raiva. Kakuzu, no entanto, permaneceu completamente impassível. Ele estava acostumado com as travessuras de Idan. Não era nada de novo. Em seguida, vamos discutir. A reunião durou cerca de 1 hora antes de todos se dispersarem. Pen deixou Konan, que continuou a elaborar estratégias para capturar a duas caudas Matatabi. Entretanto, do outro lado, após ouvir o longo discurso de Pen, Sasuke, sentindo-se um pouco tonto, virou-se para seu mestre enquanto saíam da caverna. Ele perguntou, Mema-sensei, que tipo de olhos tem o líder? Ele não conseguia se livrar da sensação de que aqueles olhos exerciam uma estranha atração sobre ele, e uma leve sensação de conexão sanguínea. Ele não tinha certeza do porquê. Você quer dizer o Rinnegan? Mema disse categoricamente. Esses são os lendários olhos do sábio dos 6 caminhos, também conhecidos como os olhos do sábio. Eles são incrivelmente poderosos. A força de Pen depende 99% desses olhos. Rinnegan? Olhos de sábio? Os olhos do sábio dos 6 caminhos? Sasuke nunca tinha ouvido falar do Rinnegan antes. Curioso, ele perguntou a Mema sobre suas capacidades e por que havia conquistado tal título. Mema apresentou brevemente as habilidades de Rinnegan para Sasuke. Afinal, seu discípulo um dia possuiria os mesmos olhos. E não qualquer Rinnegan. Um Rinnegan de 6 tomoes. Seria equivalente ao Rinnegan atual de Ryozuki. É claro que o Rinnegan de Ryozuki era vermelho, enquanto o de Sasuke seria roxo. Mas para ser sincero, quando o Rinnegan atinge o estágio de 6 tomoes, a diferença de cor não importa muito. As habilidades e especialidades variam ligeiramente, mas em termos de potencial bruto dos olhos, eram quase iguais. Ainda assim, o Rinnegan de Ryozuki não era tão poderoso quanto os outros Rinnegan de 6 tomoes. A diferença não foi enorme, apenas cerca de 65 vezes. Após ouvir a explicação de Mema sobre as habilidades do Rinnegan, Sasuke ficou maravilhado. Ele não esperava que existissem olhos tão poderosos no mundo. Não é à toa que eram chamados de olhos sábios. Eles eram tão poderosos que se não fossem os olhos do sábio, o que mais poderiam ser? Em comparação, o Mangekyou Sharingan de repente não pareceu tão impressionante. É claro que Sasuke sabia que aquilo era apenas uma ilusão. O Mangekyou Sharingan ainda era extremamente poderoso. Afinal, ele mesmo os havia despertado, então conhecia a força deles. Mas havia um problema. O Mangekyou era poderoso, mas usá-lo em excesso levava à cegueira. Essa parte foi irritante. Sasuke já havia reclamado muitas vezes antes. Por que não houve problema algum com o Sharingan de 3 tomoes? Mas no momento em que evoluiu para Mangekyou, de repente passou a ter efeitos colaterais tão graves. Isso foi pura cegueira. Se ele perder a visão, sua força não diminuiria em 90%. Ao retornar para seu quarto, Mema se virou para olhar para Sasuke, que ainda o seguia. Mais alguma coisa? Perguntou ele. Ao ouvir isso, Sasuke hesitou por um momento antes de finalmente falar. Mema-sensei, se Akatsuki atacar o Naruto, posso pedir que não o persiga? Naruto? Mema fez uma pausa por um instante. Então, mesmo depois de todo esse tempo, Sasuke e Naruto ainda são próximos. Mesmo sem se verem há mais de 1 ano, Sasuke ainda se importava muito. O que Mema não sabia era que Sasuke e Naruto haviam se conhecido apenas 2 dias antes. Eles trocaram ideias sobre como melhorar seus respectivos pontos fortes. E no processo, explodiram uma pequena parte da floresta. Claro, para ninjas de alto nível, isso era apenas rotina. Capítulo 279. Naruto? Sim. Mema sentiu e concordou com o pedido de seu discípulo. De qualquer forma, ele não teria atacado Naruto em primeiro lugar. Afinal, ele não passa de um clone de madeira. O tal Mema é apenas uma identidade falsa. E afinal, o chakra da 9 caudas não é a única coisa necessária? Não há problema nenhum. Ao ouvir que Mema havia concordado com seu pedido, Sasuke pareceu feliz. Obrigado, Mema-sensei. Sasuke fez uma reverência respeitosa. Ele sabia que seu pedido certamente causaria problemas para seu professor, mas Mema ainda assim concordou. Portanto, a gratidão de Sasuke era definitivamente sincera. Mais alguma coisa? Perguntou Mema. Sasuke balançou a cabeça negativamente. Essas eram as únicas coisas com que ele se importava. Agora que ele havia terminado de falar, naturalmente não tinha mais nada a perguntar. Então vá treinar. Sua força está longe de ser suficiente, disse Mema.
vendo que Akatsuki estava se preparando para capturar as bestas com cauda antes do previsto. Ficou claro que a quarta grande guerra ninja também começaria mais cedo do que o esperado. Naquele momento, se Sasuke não atingisse o nível de um Super Kage, ele seria apenas um espectador em uma batalha tão importante. Mas, sendo a reencarnação de Indra, mesmo que Sasuke em si não seja forte o suficiente, o sábio dos 6 caminhos provavelmente virá em seu auxílio. Mas depender de ajuda externa é outra história. Sem força real, mesmo que receba um reforço, ele pode não ser tão forte quanto na linha do tempo original. Sem mencionar que Naruto tem trabalhado incansavelmente para melhorar sua força. Em termos de comparação, Naruto não é pior que Sasuke. Mema não queria que Naruto superasse completamente Sasuke em força. Caso contrário, sua reputação como professor perderia todo o seu brilho. Tsunagakuri. Desde que Ryosuke trouxe um enorme golem de madeira para os arredores da vila, Tsunagakuri está em suspense. O entusiasmo pelo treinamento em toda a vila estava no auge. Assim, em pouco mais de um ano, muitos ninjas talentosos surgiram em Tsunagakuri. Entre eles, os mais deslumbrantes eram os 3 filhos do quarto Kazekage Rasa. Há mais de um ano, a força de Temari e Kankuro mal atingia o nível Chunin. Mas hoje, mais de um ano depois, tanto Temari quanto Kankuro haviam alcançado o nível de Jounin pleno. Especialmente Temari. Durante mais de um ano, ela treinou incansavelmente todos os dias. Sua força superava até mesmo a de Kankuro e podia rivalizar com a de alguns Jounin de elite, tornando-a mais forte do que a maioria dos Jounin comuns. Mas em comparação a eles, a evolução de Gaara foi ainda mais impressionante. Desde sua derrota em Konoha e o terrível encontro com o Super Golem de madeira de Ryosuke, Shukaku se tornou muito mais obediente. Ele até começou a cooperar com Gaara para ajudá-lo a ficar mais forte. Não por bondade, mas simplesmente para garantir que Gaara pudesse escapar mais rápido caso encontrasse novamente um inimigo tão terrível. Afinal, Shukaku não tinha nenhum interesse em morrer junto com Gaara. Por conta disso, em pouco mais de um ano, Gaara atingiu a força de um Jounin de elite em circunstâncias normais. E quando ele acessa o poder da besta com cauda, entrando no modo besta com cauda, sua força pode até rivalizar com a de um Kage. Pode-se dizer que Gaara era agora o único personagem de nível Kage em toda Tsunagakuri. Afinal, Chiyo, a lutadora anterior de nível Kage, havia sido morta por Ryosuke, deixando Tsunagakuri sem um verdadeiro guardião de elite. Felizmente eles ainda tinham Gaara. Embora a personalidade de Gaara continuasse difícil, tê-lo na vila ao menos garantia que Tsunagakuri não ficaria completamente indefesa contra ameaças poderosas. Por mais de um ano, a liderança de Tsunagakuri temeu que o status de sua vila pudesse ser ultrapassado por vilas ninja menores, que antes eram desprezadas por eles. Embora essas aldeias menores não fossem individualmente mais fortes, e se elas se unissem? Por sorte, eles tinham Gaara. Por conta disso, o status de Gaara na vila aumentou significativamente ao longo do último ano. Embora não tivesse passado pela infame transformação do Jutsu da lábia de Naruto, as pessoas da vila não o temiam mais como antes. Alguns até o cumprimentavam com um sorriso de vez em quando. Isso deixou Gaara um tanto desconfortável. Em algum lugar em Tsunagakuri, liberação de vento, queda turbilhão. Em um espaço aberto, um enorme tornado rugiu, lançando um grupo de bonecos de treinamento para o ar antes de esmagá-los com sua força. Ao ver isso, Temari, aquela que havia desencadeado a técnica, sorriu satisfeita. Nada mal. Finalmente aperfeiçoei esse movimento. Temari sorriu. Durante mais de um ano, ela se dedicou a um treinamento intenso para melhorar sua força. Ela nunca mais queria sentir aquela sensação de impotência, como a que sentiu há mais de um ano. E agora sua força havia melhorado muito em comparação com aquela época. Caso o perigo surgisse novamente, Temari acreditava que finalmente poderia contribuir na batalha. Mas ao relembrar aquele dia fatídico, há mais de um ano, o sorriso em seu rosto desapareceu rapidamente. Ryosuke. Ela murmurou o nome que a assombrava há mais de um ano. Então, balançando a cabeça, ela afastou esses pensamentos desnecessários. De volta aos treinos, Temari se reorientou e se preparou para continuar sua prática. Mas neste momento, bang! Um ruído alto e repentino veio da direção da entrada da vila. O que aconteceu? Temari olhou em direção à entrada da vila, com uma expressão surpresa no rosto. Há alguma invasão inimiga? Temari lembrou-se novamente da cena de mais de um ano atrás. Involuntariamente sua expressão mudou. Em seguida, ela correu rapidamente em direção à entrada da vila. Neste momento, a entrada da vila de Tsunagakuri. Um grande número de ninjas de Suna se reuniu aqui. Eles observaram as duas figuras que se aproximavam à distância com expressões solenes. Um corta-vento com fundo preto e uma nuvem vermelha, e um chapéu de bambu na cabeça. Um som nítido de sino ecoou ao vento. Mas naquele momento, ninguém estava com ânimo para apreciar o som nítido do sino. Todos olharam solenemente para o grande buraco à sua frente. No fundo da vala havia vários cadáveres mutilados. Todos eles eram ninjas de Suna. Neste momento, os ninjas de Suna que patrulhavam perto da entrada da vila encontraram esses dois ninjas de origem desconhecida. Então eles se apresentaram para interrogá-los, mas foram mortos ali mesmo, logo após dizerem algumas palavras. Eles foram mortos logo na entrada de Tsunagakuri. Ao mesmo tempo, o enorme movimento causado pela explosão atraiu a atenção dos ninjas em Tsunagakuri. Então essa cena se deparou com eles. Ah! Mema-senpai pretende entrar abertamente? Tobi olhou com curiosidade para o grupo de ninjas de Suna à sua frente e disse. Mema disse, são apenas alguns ninjas de Suna. É mesmo necessário entrar escondido? Era óbvio que Tsunagakuri não era levada a sério de forma alguma, como esperado de Mema-senpai. Tobi olhou com admiração. Os dois que haviam chegado em Tsunagakuri eram Mema e Tobi. Eles aceitaram a missão de Pen e vieram a Tsunagakuri para capturar Shukaku de uma cauda. Já haviam se passado 2 dias desde a reunião da Akatsuki. Eles estavam na estrada há 2 dias.
Foi somente hoje que eles chegaram a Sunagakure, na Terra do Vento. Qual o problema? Há algum intruso? Quando Temari correu para a entrada da vila, descobriu que um grande número de ninjas de Suna estava reunido ali. Então ela puxou uma garota que conhecia e perguntou: Temari-sama. A ninja, que era apenas uma Chunin, respondeu prontamente e respeitosamente: há 2 ninjas não identificados. Murakami e os outros foram mortos. Ninja não identificado? Temari estava prestes a ir verificar a situação. Nesse momento, Kankuro também veio correndo de perto. Kankuro perguntou: Temari, o que está acontecendo? Há algum intruso? Kankuro parecia ansioso para trocar socos. Temari olhou para o irmão mais novo, impotente, e disse: isso mesmo, vamos dar uma olhada. Ao ouvir isso, Kankuro assentiu com a cabeça e preparou secretamente o novo boneco que havia cuidadosamente confeccionado durante esse período. Hoje ele não perderá a coragem de agir como fez há mais de um ano. Kankuro jurou. Fora da entrada da vila, Mema parou e lançou um olhar indiferente para o grupo de ninjas de Suna à sua frente. Vá embora, disse ele com leveza. Seus bastardos. Quem diabos são vocês? Ele é muito arrogante. Livrem-se dele. Droga. Eles acham que nós, de Sunagakure, somos fáceis de intimidar? Somos uma das 5 grandes aldeias escondidas, não uma pequena aldeia qualquer. Um grupo de ninjas de Suna praguejou furiosamente. Se os figurões da aldeia ainda não tivessem chegado, já teriam avançado. Neste momento, Temari e Kankuro caminharam da parte de trás até a entrada principal da vila. É Temari-sama e Kankuro-sama. Ótimo. Temari-sama, depressa, dê-nos a ordem. Esses 2 intrusos são muito arrogantes. Vamos nos livrar deles. Nós, de Sunagakure, não somos fáceis de intimidar. Os ninjas presentes gritaram com raiva. Justo quando Temari estava prestes a falar, Mema, que estava com preguiça de falar bobagens, acenou com a mão. Num instante, a área circundante ficou coberta de areia. A areia cobria metade do céu como uma abóbada. Ele olhou friamente para os ninjas de Suna à sua frente e disse: vocês não passam de formigas. Não seria melhor serem obedientes? Então, Mema controlou a areia no céu para transformá-la em inúmeras shurikens de areia e atacou o grupo de ninjas de Suna à sua frente. O que? A capacidade de manipular areia. Isso é. Essa é a técnica do Lord Gaara. Como isso é possível? Os ninjas de Suna observaram a cena com espanto e exclamaram em descrença. Ao ver os shurikens de areia atacando, Temari rangeu os dentes. Ela pegou o enorme leque que carregava nas costas, liberando o tornado furacão que acabará de usar no campo de treinamento, tentando bloquear os shurikens de areia que escureciam o céu. Liberação de vento, queda turbilhão. Temari atirou com toda a sua força, e o enorme tornado varreu muitos shurikens de areia. Ao mesmo tempo, todos os ninjas de Suna presentes também lançaram seus ataques, alguns visando diretamente Mema. Seus esforços são inúteis. Mema lançou um olhar rápido. Em seguida, estalou os dedos levemente. Neste exato momento, a areia no céu se agitou como um enorme tsunami, avançando em direção à entrada de Sunagakure. O que? Quando os ninjas de Suna que haviam avançado viram isso, seus rostos empalideceram de medo e eles se viraram para fugir. Mas como eles poderiam correr mais rápido que a areia? Esses ninjas de Suna estavam prestes a ser engolidos pelo tsunami de areia. Neste momento, escudo de areia. Um grito suave ecoou. Então, um enorme escudo de areia surgiu repentinamente do chão, bloqueando o tsunami de areia. Bum! Um estrondo de colisão gigantesco ecoou pelo céu e pela terra. Camadas de escudos de areia se quebraram, mas mais escudos se formaram à sua frente. Finalmente, o tsunami de areia parou. Os ninjas de Suna que foram salvos olharam para a área devastada à sua frente com um medo persistente. Eles realmente achavam que iam morrer ali hoje. Felizmente, Gaara chegou bem a tempo. Os ninjas de Suna olharam para o céu. Sobre uma bola de areia flutuante, uma figura carregando uma enorme cabaça estava de pé. Gaara olhou friamente para os 2 intrusos à sua frente. Sunagakure não é um lugar onde você pode fazer o que quiser, disse ele friamente. Svi, bum, uma figura surgiu de repente. Gaara, que acabará de terminar de falar, apenas vislumbrou uma imagem residual passando rapidamente por sua visão. Então, ele sentiu uma forte dor. Ao recuperar a consciência, ele se viu deitado em um buraco profundo. A armadura de areia em seu corpo foi completamente destruída. Ele apresentava múltiplas fraturas pelo corpo, o que dificultava até mesmo que se levantasse. Gaara, ele acabará de chegar. Os ninjas de Suna, que estavam animados com a chegada de Gaara, tiveram seus sorrisos congelados em seus rostos. Seus pescoços rígidos se voltaram pouco a pouco em direção ao poço profundo. Senhor Gaara, ele... Capítulo 280. Gaara. Após ficarem momentaneamente atonitos, Temari e Kankuro correram imediatamente em direção a eles, gritando alto. No fundo do poço, os olhos de Gaara estavam vermelhos enquanto ele rangia os dentes, tentando se levantar. Mas por mais que tentasse, não conseguia. Shukaku, me ajude. Ao perceber que estava gravemente ferido e incapaz de lutar por mais tempo, Gaara rugiu em seu coração. Que problemático. No espaço selado dentro do corpo de Gaara, Shukaku curvou os lábios. Ele resmungou em sinal de insatisfação, mas mesmo assim emprestou seu poder a Gaara. No segundo seguinte, uma enorme onda de chakra irrompeu do corpo de Gaara. Com a areia rapidamente o cobrindo, ele se transformou de humano em algo monstruoso em meros instantes. Temari e Kankuro, que acabavam de chegar à beira do fosso, mal tiveram tempo de verificar o estado de Gaara antes de ouvirem um estrondo alto. Uma figura imponente saltou do fundo do fosso, correndo em direção à entrada da aldeia. É o Gaara. O rosto de Kankuro iluminou-se de alívio, mas Temari não pôde compartilhar de sua alegria. Um Jounin de elite como Gaara foi derrotado em uma única troca de golpes e teve que depender do poder da besta com cauda? Isso significava que o intruso era inimaginavelmente forte.
Uma profunda inquietação instalou-se no coração de Temari. Enquanto isso, os ninjas de Suna reunidos, ainda abalados por terem visto Gaara ser subjugado momentos antes, explodiram em vivas. Lorde Gaara, vamos lá. Matem esses dois intrusos. Sunagakure não é uma vila para ser intimidada. Suas vozes ressoavam alto, mas nenhum deles ousou dar um passo à frente. Não porque não quisessem ajudar, mas porque, pelo que tinham acabado de presenciar, sabiam que só iriam atrapalhar Gaara. Então, em vez disso, eles gritaram em sinal de encorajamento, na esperança de animar Gaara. Intruso, morra! Meio transformado, Gaara rugiu e avançou contra Mema. Ah! Você é capaz de usar o poder da besta com cauda? Mema ergueu uma sobrancelha, levemente impressionado. Ele sabia exatamente o quão forte havia sido seu último ataque. Gaara deveria estar ferido demais para ficar de pé, quanto mais para lutar. E, no entanto, ele não só se recuperou, como também acessou o poder da besta com cauda. Interessante. Parece que Gaara não ficou ocioso durante o último ano. Mas por mais que tivesse progredido, isso não importava. Nem mesmo uma transformação completa em besta de cauda faria diferença. Diante de seu poder, tudo era insignificante. Um truquezinho chato. Enquanto Gaara avançava, Mema acenou com a mão casualmente. Então, uma enorme palma de areia materializou-se e atingiu Gaara em pleno ataque. Por mais que Gaara se debatesse, ele não conseguia se libertar. Shukaku. Gaara berrou. No segundo seguinte. É realmente problemático. Tudo bem, eu te dou tudo. A voz de Shukaku ecoou na cabeça de Gaara. Bum! Uma onda colossal de chakra explodiu para fora, engolfando a área. No espaço aberto da entrada de Sunagakure, uma forma maciça e imponente se materializou. Uma besta semelhante a um tanuki, com dezenas de metros de altura e olhos selvagens e insanos. Shukaku havia surgido. Ah! O sopro da liberdade. A fera inspirou profundamente, embora não precisasse respirar. Mas esse era o sopro da liberdade. Shukaku Macho. A voz de Gaara ecoou na mente de Shukaku. Seu humano idiota, calha a boca. Eu sou o Lorde Shukaku. Acha que pode me dar ordens? Shukaku nunca foi conhecido por sua paciência. Ele até mesmo provocaria a raposa de 9 caudas, se fosse desafiado. Mas vencer era uma questão completamente diferente. Gaara, percebendo que precisava do poder de Shukaku, sabiamente se calou. Satisfeito, Shukaku voltou seu olhar para o humano à sua frente, sua expressão sombria e perigosa. Humano, sinto um cheiro ruim vindo de você. A voz de Shukaku estava carregada de hostilidade. Ah, é? É isso que você quer dizer? Mema deu um leve sorriso. No segundo seguinte, bum! Uma sombra monstruosa surgiu do chão. Uma figura negra imponente, com centenas de metros de altura. Quarto ano Suzano. O gigante blindado negro como breu pairava sobre tudo. Shukaku, uma besta com dezenas de metros de comprimento, de repente pareceu insignificante. É você. No instante em que Shukaku viu Suzano o negro, seus olhos se arregalaram em choque. Ah, parece que você se lembra de mim. O sorriso de Mema se alargou ainda mais. No instante seguinte, a enorme mão do Suzano o negro avançou e agarrou Shukaku. A poderosa besta com cauda que era temível momentos antes, agora era como uma mera boneca de pano em suas garras. Por mais que Shukaku se debatesse e rugisse, ele não conseguia se libertar. Me deixe ir. Não me matem. A resistência de Shukaku foi destruída. Ele já havia enfrentado esse monstro antes. Tinha sido completamente derrotado naquela ocasião, e agora, tudo estava acontecendo novamente. O que mais ele poderia fazer? Ele não teve outra escolha senão implorar por misericórdia. Talvez, só talvez, esse Uchiha não o considerasse digno de ser morto. Assim como da última vez. Claro, ele apanhou muito naquela época, mas pelo menos teve permissão para retornar ao seu Jinchuriki. Mas desta vez, Shukaku teve um pressentimento de que seria diferente. Dessa vez, Mema o olhava com verdadeiro interesse. E isso o aterrorizava mais do que qualquer outra coisa. Às vezes, seja um ser humano ou qualquer outra criatura, diante da vida e da morte, sempre haverá quem abra mão de algo. Tipo, dignidade? Mema disse, é impossível deixar você ir. Mas não se preocupe, eu não vou simplesmente matar uma besta com cauda como você. Ao ouvir que Mema não o deixaria ir, o coração de Shukaku gelou. Mas logo depois, ao ouvir que a outra parte não tinha intenção de matá-lo, ele imediatamente voltou à vida. Você realmente não quer me matar? Shukaku perguntou com um semblante ingênuo. Mema perguntou, preciso mentir para você? Shukaku balançou a cabeça rapidamente. Esse Uchiha realmente não precisava enganá-lo. Mas por que ele queria capturá-lo? Shukaku não conseguiu descobrir. Será que ele vai dá-lo de presente para outra pessoa? Shukaku considerou essa possibilidade. Afinal, por mais fraco que Shukaku seja, ele ainda é uma das 9 bestas com cauda, certo? O Uchiha à sua frente é forte demais para que alguém se interesse em extrair poder dele. Mas é impossível que os juniores dele sejam tão fortes quanto ele, certo? Shukaku observou a aparência do Uchiha à sua frente e estimou que ele tivesse apenas 20 e poucos anos. Assim, seus descendentes podem estar apenas na adolescência. Nesse caso, pedir para uma cauda proteger um pirralho de 10 anos parecia plausível, certo? Ao pensar nisso, Shukaku sentiu que deveria ter adivinhado a verdade. Ele secretamente soltou um suspiro de alívio. Só não mate. Quanto a ser selado em outro corpo, Shukaku não se importava nem um pouco. Afinal, ele não se sentia muito confortável no corpo de Gaara. Seria bom viver em outro lugar. Mema percebeu que Shukaku tinha uma expressão estranha no rosto. Ele achou que Shukaku poderia ter entendido algo errado. Mas na verdade não importa o que Shukaku pense. Enfim, ele só precisa capturar Shukaku. O resto não tem nada a ver com ele. Vamos!
Mema agarrou Shukaku com uma das mãos e falou com Tobi, que estava embaixo. Então, ele controlou Susanoo o Negro, que tinha centenas de metros de altura, caminhando em direção às profundezas do deserto. Atrás, os ninjas em Sunagakure olhavam boquiabertos, e alguns até se sentaram no chão, com as pernas fracas demais para se manterem de pé. Ao verem Shukaku e Gaara sendo capturados, nenhum deles ousou se levantar e impedi-los. Só mais de 10 segundos depois Temari e Kankuro reagiram, como se tivessem acabado de acordar de um sonho. Eles gritaram imediatamente, salvem-no. Então eles se prepararam para a perseguição. Não vá! Nesse instante, uma voz antiga soou repentinamente, e várias figuras pararam Temari e Kankuro ao mesmo tempo. Lord Ebisu? Temari e Kankuro viraram a cabeça e viram Ebisu se aproximando com uma bengala. Eles disseram ansiosamente, Gaara foi capturado por aquele homem, temos que resgatá-lo. É inútil. Ebisu balançou a cabeça, suspirou e disse, o outro é um Uchiha que despertou Mangekyou. Até Shukaku foi manipulado como um brinquedo em suas mãos. Resgatar Gaara dele é impossível. Mas, Temari estava ansiosa e queria dizer mais. Mas Ebisu a interrompeu dizendo, Temari e Kankuro, desistam. A vila não pode arcar com mais perdas. Embora tenhamos perdido Gaara e Shukaku hoje, pelo menos o outro lado não causou destruição na vila. Pelo menos a espinha dorsal da vila ainda está aqui. Temari perguntou em voz alta, então, simplesmente deixamos Gaara em paz? Ebisu suspirou e não disse nada. Ele também não queria que Gaara fosse levado embora. Afinal, Gaara era o único ninja de nível Kage na vila agora. Ebisu chegou a tentar convencer o daimyo do País do Vento a permitir que Gaara se tornasse o Kazekage. Mas, o adversário é muito forte. Mesmo que sacrificassem todas as forças de Sunagakure, seria impossível trazer Gaara de volta. Qual era a diferença entre este imponente Susanoo Negro e o Super Golem de madeira de mais de um ano atrás? Ambas eram forças contra as quais eles não tinham poder para resistir. Neste mundo, os fracos só podem manter a cabeça baixa e agir com cautela. Por mais que se sintam relutantes ou irritados por dentro, eles precisam se conter. Ebisu só podia aceitar essa realidade. Ao perceber que Ebisu permanecia em silêncio, Temari se virou para olhar os outros ninjas de Suna. Mas fossem amigos próximos ou Juninja Elite com papéis importantes na vila, todos desviaram o olhar dela. Isso mesmo. Eles pensavam o mesmo que Ebisu. Eles estavam apavorados. Eles não queriam morrer. Ao ver suas expressões, como Temari poderia não entender o que eles estavam pensando? Se você não for, então eu irei. Temari lançou-lhes um olhar fulminante e depois virou-se. Ela empurrou os ninjas de Suna que bloqueavam seu caminho e correu na direção em que o Susanoo Negro havia ido. Temari! Kankuro tentou alcançá-lo, mas uma mão o impediu. Kankuro, Temari é uma mulher e está agindo de forma emocional. Como homem, você deveria saber qual é a escolha certa. Ebisu olhou para Kankuro. Para ser sincero, ele nunca tinha gostado muito de Kankuro antes. Seu talento como mestre de marionetes era apenas mediano. Comparado à sua irmã e a um gênio como Sasori, a diferença era muito grande. Por causa disso, Ebisu nunca havia considerado confiar o futuro da vila Kankuro. Mesmo sendo o filho mais velho do quarto Kazekage, a posição de Kage não é hereditária. Mas agora, os ninjas talentosos da vila eram poucos em número, e Gaara, a quem ele esperava tornar Kazekage, havia sido levado embora. E Temari, que era melhor que Kankuro, também tinha ido embora. O olhar dela antes de partir disse a Ebisu que mesmo se voltasse, guardaria ressentimento pelos acontecimentos daquele dia. Dessa perspectiva, Ebisu se viu impotente ao perceber que o único em quem podia confiar era Kankuro, aquele a quem antes desprezava. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado! Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!